O Zé botou aqui, ó, teve um que foi lotado em Bangu e desistiu no primeiro dia, só de olhar o portão por fora, deu meia volta e voltou. Acontece. Foda. Ali em Bangu é onde é o Easy, hoje em dia, ali eu já conheço por dentro, porque eu trabalhei ali também, né? Ali foi uma unidade nossa aí, emprestada durante 20 anos, mais ou menos. Coisa... Não, mas tá em casa, 20 anos é pouca coisa. Cara, você lembra daquele episódio que eles subiram no telhado, jogaram as telhas? Sim. Foi ali que culminou na saída dali, não foi? Eu acho que aquele ali foi o estopim, né? Acho que foi a gota d'água ali, mas na verdade já estava... O judiciário já estava batendo em cima ali daquela unidade há muito tempo. E foi uma pena pra gente, porque os colegas ali, os plantões, completamente unidos, o trabalho fluía bastante ali. Os colegas, inclusive Raposo foi dali, uma rapaziada muito boa ali de trabalho. E aí quando a gente perdeu a unidade, falaram de uma nova unidade na Zona Oeste, mas infelizmente ainda não foi possível. Como é que foi a retomada da unidade? Foi o JIT, não foi? Cara, foi o JIT, eu não tava, tá? Eu assisti de longe, assim, e se eu não me engano foi o JIT que entrou e conseguiu contornar aí porque ele já tava num patamar bem elevado. Tava bem elevado, já não tinha mais... até pela a qualidade do material usado, né, pelo JIT, eles entraram ali e a qualidade dos operadores entraram e conseguiram resolver. A gente teve uma rebelião, a última agora, essa eu estava, né, inclusive na época era coordenador de plantão, no antigo Padre Severino, e essa, quem conseguiu resolver, porque foi uma rebelião que foi de uma unidade para outra e se transformou em uma rebelião em 2 unidades. Pularam da unidade, uma unidade do lado para de vocês, é isso aí. E aí, só quem resolveu foi o choque. Esse foi chamado choque. Chamaram até o JIT, mas o JIT chegou depois, aí viu que o choque já tinha entrado. A questão da logística de distância. Aí o JIT retornou. Mas foi o choque que resolveu. Como é que foi essa aí? Porque pularam o muro de uma unidade para outra. Cara, ou seja, não tinha nada a ver com o teu plantão, né? Sempre tem a ver, porque todo mundo é colega, óbvio, que você iria apoiar lá, mas eu digo assim, não era na tua unidade, né? Naquela época, eu era coordenador de plantão, né, numa unidade ali do lado do antigo Padre Severino, né, que hoje é Dom Bosco. E era uma época de... Era um dia de votação, né, cara? E nesse dia de votação Nesse dia de votação a gente faz o quê? Faz um revezamento para votar, vai de um em um. Até na rendição, né? Na rendição, outros não vão, enfim. A gente vai fazendo nessa rendição. Então, nesses dias a gente não faz atividade, procura não fazer as atividades, tenta deixar o mais trancado possível, os internos, para não ter nenhum risco, né? A gente só faz aquele confere da casa, ver se está todo mundo bem, está todo mundo vivo, para dar seguimento, até porque o plantão mal passado não existe, né? Existe o mal recebido. E aí, depois disso, a gente, no horário assim, próximo do almoço, onde a gente consegue... Alguns vão almoçar, vão pegar... Lá a gente tem quentinha, né? Enfim. Nessa situação, aconteceu deles conseguirem romper o cadeado de uma galeria do Dom Bosco, de uma cela de uma galeria do Dom Bosco. E aí, o que acontecia? O Dom Bosco, naquela época, a unidade estava muito tensa, né? Tava algumas tentativas de fuga. E isso são momentos, né, cara? A gente oscila muito isso. Tem época que fica mais tenso mesmo, eles tentam fugir mais, geralmente é final do ano. Final do ano, verão, carnaval, né? Isso aí, essas datas comemorativas é sempre mais tenso pra gente, porque eles ficam nessa paranoia de querer fugir mesmo, enfim. E aí a gente está sempre mais tenso nesses momentos. E aí foi uma época de eleição, já era, se não me engano, outubro, né? Eles conseguiram forçar um cadeado, romperam um cadeado, né? Abriram um cadeado e aguardaram, né, os colegas entrarem na galeria para poder... Chamaram, né, para alguma coisa, os colegas entraram na galeria. Aí quando passaram da cela que eles romperam o cadeado, eles saíram e abordaram os colegas. Aí foi aquela luta corporal. Por que eu estou te dizendo isso? Eu era coordenador na outra unidade, e como a gente já tinha acontecido recentemente uma tentativa de fuga de lá, que eles fugiram do Dom Bosco
e foram parar no telhado da minha unidade. Então, nesse caso, foi a gente que pegou. Foi no meu plantão mesmo. E aí eles fugiram, aí conseguiram pegar, acho que foi 5 que tentaram fugir, pegaram 3 e 2 foram parar no telhado da minha unidade. Prestes assim a fugir. Aí a gente conseguiu achar eles intocados, aquelas telhas coloniais, né, onde você coloca a telha colonial. Eles arrumaram um espaço entre a telha colonial e o telhado que estava ali e se encaixaram ali dentro, nessa tentativa de fuga. Então a gente conseguiu achar eles ali, aí recuperamos, voltaram pro Dom Bosco. Então estava muito tenso, né? Então, por isso eu coloquei, que a gente tinha um sistema de câmeras, eu coloquei uma câmera de uma das galerias do Dom Bosco lá na nossa unidade. Falei, pô, vamos ficar de olho nessa galeria mais tensa. Se der algum problema, a gente está de olho para poder tomar algum tipo de providência, acionar o GAR. E quando isso aconteceu, eu estava sentado, ela ficava, nosso sistema de câmeras fica próximo da mesa do coordenador, né? Que lá, no caso de vocês, é chefe de plantão, chefe de turma. O nosso é o coordenador de plantão, então eu estava ali sentado na mesa do coordenador, e aí eu vi um momento que, quando eu olho para aquela parte, aquele quadradinho ali, mostrando só aquela galeria, já estava tomado, os colegas brigando ali para se soltar. Só que, ao meu ver, ali, os internos já estavam correndo para um lado e para o outro, a gente não sabia qual era a dimensão do problema. E o que acontece? Naquele momento, a minha unidade ela tinha sido descentralizada do Dom Bosco. Ela era uma parte do Dom Bosco, e aí eles fecharam parte da unidade, era um prédio anexo, fecharam e transformaram em uma outra unidade. Então virou o Maria Luísa. O Dom Bosco ficou separado, sendo que nessa obra, né, de descentralização, ficaram algumas coisas ali que fragilizavam a nossa segurança. Por exemplo, um portão de ferro que, assim, a gente usava, geralmente quem usava eram os agentes, tinha um portão de ferro ali que estava fragilizando ali nesse momento de rebelião, a nossa segurança. Então eu peguei imediatamente um cadeado, coloquei nesse portão de ferro, e ali eu comecei a raciocinar, né, junto com o meu subcoordenador na época, a gente começou a raciocinar o que a gente ia fazer naquele momento, porque já estava aquela correria, a gente não sabia como é que estava daquele lado. E aí eu já informei aos colegas que estavam ali com a gente. E quando a gente se depara, a gente tinha uma FEM com a gente lá, e eu pedi para essa FEM chamar o GAR, que a gente ficava colado também com o grupamento. Então, pedi para que ela saísse pelo outro portão e fosse direto chamar o GAR. Acho que a partir daí a gente teve uma resposta rápida do grupamento. Eles foram operar lá pelo Dom Bosco, e a gente ficou ali, no final das contas, eu e mais 2 colegas, cada um com um espargidor, esperando para ver o que ia acontecer. Trancamos todos os acessos, só que eles ganharam a quadra da unidade Dom Bosco, e pela quadra do Dom Bosco eles conseguiram acessar o telhado da minha unidade. Foram subindo pelo ar-condicionado, pelo cobogó, eles foram subindo e tomaram escalando tudo. E aí a gente, embaixo não tinha nenhum acesso deles, mas eles já estavam tomando o telhado. Já quebrando por baixo também parede, quebrando os portões. E a partir daquele momento ali que eles já estavam tomando, eu confesso para você que naquela tensão ali, eu nem pensei na parte de trás, que era uma parte também que eles poderiam quebrar ali o muro, ou sair por uma escola que tinha anexa lá na época e sair ali por trás da gente, pegar a gente desprevenido. Mas naquele momento eu estava focando eles no telhado, tomando o telhado, e tive que tomar a decisão, né, foi a minha segunda rebelião, né, que eu tive que tomar a decisão naquele momento de saber que eu perdi. Naquele momento ali, eu estava perdendo a minha unidade, porque eu e mais os 2 colegas que estavam ali comigo, a gente não tinha condições ali de conseguirem controlar. E aí a gente teve que sair da unidade, eles já estavam tomando ali aquele prédio, chegando próximo da gente, a gente parou num portão, a gente saiu da unidade, mas fechou o portão. Esse portão era a divisa entre a unidade e uma outra parte,
um descampado que a gente tem lá, que também é Degase, mas que se eles tomassem aquele descampado ali, eles iam prender fuga, porque é aberto, eles iam ter para vários lugares para correr, para subir. Então, o que a gente fez? A gente trancou aquele portão e ficamos ali guarnecendo com os nossos sprays para tentar impedir quando eles aparecessem. E graças a Deus, cara, obviamente a gente não ia conseguir segurar com spray quando chegasse de um monte. Mas chegou um tenente da Polícia Militar que ele tinha sido do choque. E esse tenente que chegou para dar o apoio, ele chegou com uma 12 letal, né? Isso. Ele chegou com uma 12 e aquela 12 ali foi o que impediu a gente de perder aquela parte ali também, porque ele chegou com a 12, a gente usando o espargidor, e chegou uma hora que eles estavam tacando já em cima da gente pá, pedra, tudo. Pedra, tudo voou em cima da gente, só que para eles tacarem, eles tinham que tacar por cima do muro, então ia para cima e descia, então dava mais fácil para a gente poder desviar. Não estava reto. Mas quando esse tenente chegou, ele chegou e os primeiros disparos já espalhou. O efeito não adianta. Ninguém fica. Entanto que depois eles tentaram até queimar o portão, jogaram fogo no portão, mas não fugiram. E naquele dia a gente tomaram as 2 unidades, eles tentaram tomar uma terceira unidade, que era a unidade feminina que estava do outro lado do Dom Bosco, mas não conseguiram. Também os colegas de lá conseguiram impedir. E a gente perdeu 2 unidades nesse dia, né? E assim, o que me marcou nesse dia foi que eu tive que sair, abandonar a minha unidade ali naquele momento para resguardar a minha vida dos colegas que estavam comigo, mas não sair do combate. A gente parou ali no portão. Que fique claro, tanto que vocês impediram a fuga. Que fique claro. A gente não saiu do combate, ficamos ali no portão, impedimos a fuga daquela unidade. E eu tive que sair da minha unidade ali para resguardar a minha vida, porque quando eles chegaram pelo outro lado, nem pelo telhado, mas quando eles chegaram pelo outro lado, invadindo por uma escola que era anexa da outra unidade, eles conseguiram quebrar um local lá, uma porta que tinha coisas de horta, de uma atividade de horta. Então eles chegaram com ferramentas que... Enxada, enxada, ancinho. Não precisa nem falar que, o risco que seria ter. E aí, né, nessa situação, eu tive que, naquele dia ali, aceitar que eu estava perdendo. Que o que eu podia fazer era evitar a fuga daquele lado ali. E eu saí da minha unidade sem os internos que estavam presos na minha unidade darem um grito. Era uma cena assim que me marcou muito. É você olhar uma coisa acontecendo assim, um inferno acontecendo de um lado, e aí tu olha para aquilo ali e fala, caraca, isso aqui não está acontecendo nada, mas ali vai descer, aquele inferno vai descer a qualquer momento. No entanto que depois que os internos do Dom Bosco chegaram na minha unidade, eles quebraram tudo, e os internos da minha unidade saíram para quebrar tudo também, entendeu? Mas a gente teve que sair sem eles ter... Dali, naquele momento, né, eles não tinham ainda começado nem fechado com a rebelião. Fecharam depois. Mas impediram a fuga. Impedimos. Graças a Deus, nesse dia, ninguém fugiu.